Olá, personal trainer, tudo bem? Meu nome é Guilherme Melete e eu vim aqui hoje para te passar mais um conteúdo que eu acho importantíssimo e que pode ajudar você a alavancar a tua carreira enquanto personal trainer. Eu vou falar de um tema que pode te ajudar no teu raciocínio para melhorar as tuas prescrições de treinos. É comum acontecer com o passar do tempo e com a conquista de novos clientes que você comece a prescrever treinos e vai passando-se os dias e as semanas e você comece a perder aquele leque de opções de construção de treino, né? Começa a prescrever tanto treino e começa a conquistar a retenção do teu cliente e começa a ficar difícil de você variar nos treinos e criar possibilidades de apresentar coisas novas para os teus clientes. O que acontece? A gente cai naquela de que eu vou treinar hoje, eu vou separar o treino do meu cliente por grupo muscular e hoje vai ser peitoral e ele vai treinar supino inclinado, supino plano, crucifixo, apoio, enfim. Isso passa para o próximo treino e você não muda muita coisa, passa para o próximo e não muda muita coisa. Dei um exemplo agora de peitoral, mas a gente pode pensar em todos os grupos musculares, tá? O que eu aconselho? Você deve lembrar, você que já é formado na faculdade, que nós estudamos sobre os planos de movimento. E você que ainda está fazendo faculdade, está mais fresquinho nessa área aí. Os planos de movimento são muito negligenciados ou esquecidos por parte dos profissionais. Não se percebe a importância da utilização deles na prescrição de treinos. E eu vou mostrar para vocês o quanto isso é importante. Bom, para conseguir falar um pouquinho melhor a respeito dos planos, então nós vamos falar justamente sobre eles. Existem então 3 planos. O plano frontal, né, que atravessa o nosso corpo e divide em parte anterior e posterior. O plano sagital, que divide entre esquerda e direita. E o plano transversal, que divide o corpo entre parte superior e inferior. Muito bem. Para que servem então os planos? Se a gente pensar que todos os exercícios estão sendo executados em algum plano, um ou mais planos, dá para a gente fazer o raciocínio inverso. Ou seja, quando você for prescrever um treino para o teu cliente, pensa, ao invés de pensar no exercício primeiro, pensa nos planos de movimento. Se você quiser trazer estímulos mais harmônicos e mais completos para o corpo da pessoa, você deve pensar que você deve utilizar dos 3 planos de movimento para construir um treino. Isso não é obrigatório, tá? Fica claro que nem sempre vai ser possível acontecer isso e também, de acordo com o grupo muscular, não é tão fácil. Mas tenta inverter então esse raciocínio. Eu vou montar um treino de ombros, por exemplo, para o meu cliente. Então eu vou pensar nos planos de movimento. Então temos o plano de movimento, o plano frontal. O plano frontal, então, como eu falei, separa entre anterior e posterior. Que exercício para ombros que eu posso colocar nesse plano de movimento? Elevação lateral. Os braços correm no plano frontal, certo? Todo plano, já agora, tem um eixo correspondente. Então o plano frontal, que como eu já disse, é entre anterior e posterior, e o movimento do braço é assim, tem um eixo que atravessa o plano nesse sentido, tá? Elevação lateral, então, se encaixaria no plano frontal para o treino de ombros. Outro plano de movimento é o plano sagital. O plano sagital corta entre esquerda e direita. Que exercício de ombros que eu posso fazer nesse plano? Elevação frontal, com halteres ou com barra ou nos cabos, enfim. Eu faço essa elevação e os meus braços estão correndo nesse plano sagital que tem um eixo correspondente que atravessa aqui, certo? Então já foram 2 exercícios de ombros em planos de movimento diferentes. O terceiro plano de movimento, que é o plano transversal. O plano transversal, então, corta o corpo entre superior e inferior. Que exercício que é possível fazer para ombros para trabalhar nesse plano? Temos o crucifixo invertido, né? Que é um exercício que se encaixa tanto para ombro quanto para as costas. Quando a gente fala de ombro, a gente fala então de deltoide posterior nesse exercício. Deixando bem claro que é um exercício que se encaixa no treino de costas também, porque costas é uma zona muscular, né? São grupos musculares ali, e esse movimento aqui então vai trabalhar essa cadeia posterior. Mas também trabalha deltoide posterior, e se você quiser colocar esse exercício no treino de ombros, é perfeito. Então o crucifixo invertido trabalha nesse plano transverso, tá? O braço está nesse plano e o eixo que corresponde a esse plano é o eixo que vem de cima aqui na articulação do ombro, certo? Foram 3 exercícios nos 3 planos de movimentos diferentes, os 3 exercícios para ombros. E se você quiser ainda complementar e fazer algum outro exercício para o teu treino de ombros, você pode pensar então um outro que vai repetindo algum plano, né? Eu falei de 3 exercícios aqui monoarticulares. Se você quiser colocar um exercício poliarticular de ombro no teu treino, você pode fazer o desenvolvimento, por exemplo. Desenvolvimento que também vai estar no plano frontal, né? Aqui. Ou ainda pode fazer uma remada alta, que também está no plano frontal.
Outro exercício de ombro que a gente pode utilizar é o próprio desenvolvimento também, só que fazendo no plano sagital, ao invés de você trazer aqui no plano frontal, plano sagital, certo? Então, por que é interessante isso? Se você nunca tinha parado para pensar nisso, fica aí esse conselho para você, em todas as suas prescrições, tentar pensar dessa forma. Eu fui falando sempre do plano de movimento para depois falar do exercício, né? O que não é comum, eu sei que a maioria não pensa dessa forma, mas se você começar a pensar dessa forma, você vai aumentar o teu leque de opções, você vai dar riqueza para o teu treino, para o treino do teu cliente, né? Se você tiver objetivos muito específicos com relação ao desenvolvimento muscular do teu cliente, às vezes não vai ser possível ter essa estratégia. Vai de encontro a tentar encontrar várias angulações que as tuas articulações permitem que você faça, ou seja, no método tradicional da musculação, por exemplo, porque nós, personal trainers, a grande maioria, primeiro veio da musculação como professor para depois ser personal trainer, né? E também não teve uma vivência muito de treino funcional, onde facilita essa linha de raciocínio. Então, nessa forma tradicional, se pensa no músculo. Aí pensa no músculo, pensa no exercício e vai construindo o treino. Nessa linha um pouquinho diferente de raciocínio, que baseia-se mais no treino funcional, a gente pensa no movimento, né? Então, uma dica importante é essa, seja na musculação, funcional, qualquer modalidade que você for fazer, o movimento tem que estar sempre andando junto com o exercício ou com o músculo. Não adianta você pensar no músculo e não pensar que movimento que ele vai executar, né? Então, se você primeiramente pensar no movimento e depois no músculo, você consegue naturalmente pensar nos planos de movimento, né? Como o nome já diz. Então, plano frontal, plano sagital e plano transverso. Isso, lá há muito tempo atrás, foi inventado, não foi à toa, né? Então, os profissionais não têm essa tendência de trazer isso para a prática, trazer isso para o terreno e para o dia a dia. E eu dou essa dica para vocês aqui hoje porque eu utilizo isso, tá? Com os meus colegas de trabalho eu tento conversar a respeito disso e isso enriquece muito as minhas prescrições de treino. Então, para te dar outros exemplos de você fazer uma prescrição de treino pensando primeiro nos planos e por consequência nos exercícios. Se a gente for montar um treino de dorsais, né, onde tem as puxadas e as remadas, é muito comum. Se você pensar nos músculos, você também vai conseguir montar baseado nos exercícios que eu vou te falar agora, mas pensando na linha de raciocínio movimento, músculo, planos de movimento, músculo. Uma puxada aberta aqui, ela vai trabalhar no plano frontal. E uma puxada neutra vai trabalhar no plano sagital. É importante, obviamente, saber que grupos musculares são trabalhados tanto na puxada aberta quanto na neutra, que é muito semelhante na verdade. Mas independente dos músculos que são trabalhados, o fato de você mudar essa posição de frontal para sagital, você pode ter a certeza que você vai estar estimulando algumas fibras diferentes, né? Então, pensando no conjunto de estímulo ao final de um treino, será muito mais harmônico você colocar uma no plano frontal e uma no plano sagital. Você pode já fazer isso de forma aleatória, sem pensar no plano de movimento. Mas uma vez que você sabe sobre isso, você pode discursar sobre isso com o teu cliente também e mostrar o teu conhecimento, né? Falar de algo mais técnico do que simplesmente falar para ele fazer uma puxada aberta e depois uma puxada no plano sagital, uma puxada fechada ou neutra. Assim como nas puxadas, a gente pode pensar sobre as remadas, né? Temos a remadinha aqui neutra, que trabalha no plano sagital, e temos a remada aberta, o upper back, que trabalha no plano transversal, tá? Se for falar a nível muscular, uma trabalha um pouquinho mais alta, das costas, posterior de deltoide, ali, trapézio superior, o outro vai trabalhar um pouquinho mais o miolo das costas. Mas isso é uma informação genérica que também não faz muito sentido você falar isso com o teu cliente. Mas se você falar que o upper back ou a remada pronada aberta trabalha no plano transverso e a remada aqui com o triângulo neutro trabalha no plano sagital e que isso vai oferecer estímulos maiores a um maior número de fibras musculares do corpo dele e que isso vai dar mais harmonia e possivelmente uma definição muscular mais bonita, você já também mostra um discurso mais técnico e convence o teu cliente do teu conhecimento. E se você ainda quiser complementar o treino de dorsais com o crucifixo invertido que eu já mencionei, né, você pode colocar ele então aqui, que ele vai trabalhar no plano transversal também. Então aqui vamos fazer um exemplo rápido. Você quer trabalhar os 3 planos de movimento no treino de dorsais. Você pode colocar uma puxada aberta no plano frontal, pode fazer uma remada aberta ou uma remada neutra aqui no plano sagital e um crucifixo invertido no plano transverso. E se quiser complementar com mais um, aí você vai repetir mais um plano de movimento. Percebe que eu pensei no plano de movimento e por consequência me vieram os exercícios, me vieram os músculos. Essa é uma dica importante que eu acho que você deve levar em consideração. Dominar esse conteúdo
faz com que nós, personal trainers, nos diferenciamos dos demais que não se preocupam com isso e principalmente também nos diferenciamos dos nossos clientes, porque muitos clientes têm anos de academia e acham que sabem muito, mas na verdade não tem esse conhecimento técnico, né? E esse conhecimento técnico é para quem é técnico, é para quem é personal de alta performance. Espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo e também espero muito que você continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Abraço!